Continuando a resolução de exercício pela TUDAX, vamos para essa questão aqui que diz o seguinte. Uma fábrica de parafusos possui duas máquinas, 1 e 2, para a produção de certo tipo de parafuso. Em setembro, a máquina 1 produziu 54 sobre 100 do total de parafusos produzidos pela fábrica. Dos parafusos produzidos por essa máquina, 25 sobre 1000 eram defeituosos. Por sua vez, 38 sobre 1000 dos parafusos produzidos no mês pela máquina 2 eram defeituosos. O desempenho conjunto das duas máquinas é classificado conforme o quadro em que P indica a probabilidade de um parafuso escolhido ao acaso ser defeituoso. E aí a gente tem o quadro, né? O desempenho conjunto dessas máquinas em setembro pode ser classificado como? Bom, vamos lá. Coletando os dados, a gente tem uma questão que envolve tanto fração quanto um pouquinho de probabilidade. Então, a gente tem máquinas 1 e 2. O problema diz que 54 sobre 100, 54%, foi produzido pela máquina 1. E desses que a máquina 1 produziu, 25 sobre 1000 são defeituosos. Então, 25 parafusos a cada 1000 parafusos são defeituosos. Já na máquina 2, da quantidade que ela produziu, 38 de cada 1000 são defeituosos. E o problema é saber a probabilidade de um parafuso ser defeituoso. Então, a gente tem ali no quadro para classificar. O que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente tem que achar quantos parafusos da máquina 1, né, pelo peso da máquina 1, né, pela relevância da máquina 1, quanto que ela representa de defeito. Como que eu faço isso? A máquina 1 ela produziu 54 de cada 100 parafusos e 25 de cada 1000 são defeituosos. Então, para eu achar a quantidade de parafusos defeituosos, né, a porcentagem aí de parafusos defeituosos provenientes da máquina 1 em relação ao total, é só multiplicar a razão com que a qual a máquina 1 fabrica os parafusos, que é 54 sobre 100, vezes a quantidade de defeitos, né, a razão da quantidade de defeitos daquela máquina. Então, eu multiplico 5 sobre 100 vezes 25 sobre 1000. Relembrando, multiplicar frações é só multiplicar em cima e também multiplicar embaixo. Fazendo essa continha, vai dar 0,0135. Vamos fazer agora para a máquina 2. Primeiro, a gente sabe que a máquina 1 ela tinha 54 de cada 100 parafusos. E o restante ficava com a máquina 2, não é isso? Então, fazendo uma continha ali, subtraindo 100 menos 54, a gente sabe que a máquina 2 era responsável por 46 de cada 100 parafusos. Beleza? Multiplicando pela taxa de defeitos dessa máquina, que é 38 sobre 1000, pela mesma lógica da máquina 1, a gente multiplica e vai achar esse valor aqui, 0,01748. E aí, a gente tem que somar, né? A gente tem a probabilidade ali de defeitos da máquina 1, que é 0,0135. E tem a quantidade de defeitos também da máquina 2, que é 0,01748. Somando isso, vai dar 0,03 aproximadamente ali, né? Com mais algumas casas. E agora eu tenho que fazer o caminho inverso para poder analisar a tabela. 0,03 é a mesma coisa do que qual fração? Aqui é muito simples, pessoal. É só você andar com a vírgula. Vamos andar com a vírgula duas casas. Então, vai ficar duas casas para a direita, né? Vai ficar primeiro 0,3, andando mais uma casa, 3,098. Então, se eu andei duas casas, ela vira uma fração dividida por 100. Se eu tivesse andado três casas, seria uma fração dividida por 1000. Se eu tivesse andado quatro casas, 10.000. Se eu tivesse andado uma casa só, dividido por 10, ok? O número de zeros do denominador representa a quantidade de casas que você se moveu. Então, nesse caso, a probabilidade é 3,098 sobre 100. Analisando ali na tabelinha que o problema nos deu, a gente descobre que se o valor de P está entre 2 sobre 100 e entre 4 sobre 100, a classificação é bom, que é o nosso caso, né? 3 sobre 100 está exatamente entre 2 e 4. Classificação bom, letra B.